E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre Blade Runner. Na verdade, na trajetória de Blade Runner até Blade Runner 2049. Se você não conhece muito bem Blade Runner, vou dar uma contextualizada aqui, sendo que uma coisa que você tem que fazer efetivamente assistir esse filme, mas para você entender, é uma das maiores, se não a maior obra de ficção científica dentro do cinema. O filme teve a direção do Ridley Scott e com o protagonismo do Harrison Ford. Mas vamos colocar assim que na hora que chegou para a produtora fazer o corte final e avaliar o corte final do filme, ela definitivamente não entendeu o que se passava no filme. Tem até registros em documentário falando da galera que não entendeu, dos produtores não entenderem o que significava o filme. E nisso foi feito um corte, alterações, muita coisa foi mexida no Blade Runner original, que resultou num belo de um fracasso no cinema. Alguns anos mais tarde, quando foi lançar o VHS, lançaram com a versão de Ridley Scott, e aí sim o filme conseguiu transmitir a mensagem que queria, tirou narração, tirou o final feliz e colocou de fato a intenção e toda a missão e toda a prepotência de Ridley Scott pra gente entender o que é o conceito de Blade Runner. Vamos construir aqui o panorama para quem não assistiu o filme. Ele foi inspirado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Sim, esse é um título interrogativo, não é uma pergunta que eu estou me fazendo aqui. E esse livro apresenta um panorama pós-apocalíptico na Terra, onde as pessoas que têm condição de sair da Terra vão para colônias interplanetárias, porque na Terra está inabitável. Isso em termos é explicado no filme, naquela ambientação de Los Angeles totalmente empoeirada, com aspectos de Torre de Babel e aquele negócio muito desgastado e abandonado pela humanidade, que só tá ali a raleia, só a plebe que não tem condição de sair daquele lugar e ir para uma colônia habitável fora da Terra. Voltando ao livro, isso seria a decorrência de uma guerra atômica que assolou a Terra e deixou como rastro, como legado da guerra, uma espécie de pó químico que destruiu e dizimou várias formas de seres vivos e tudo mais. Um dos reflexos disso a gente pode notar no filme, que são a falta de animais, e sim os animais que temos no filme são alguma espécie de animais robóticos, não dá pra colocar se é replicante ou não, mas você vê que, principalmente no olhar vazio da coruja no filme, que aquilo lá não é um animal efetivamente, e sim alguma criação para substituir aquele animal, e que também significava posse daqueles que estavam ainda na Terra que se julgavam de posse de alguma coisa. E nessa ambientação temos os replicantes, que nada mais são do que espécie de ferramentas para serviços humanos. Seria, vamos colocar sim, uma tradução do que seria escravidão em 2019. Replicantes, teoricamente, não seriam robôs, mas sim organismos geneticamente modificados para gerar algum tipo de atributo, algum tipo de trabalho que o homem não deseja fazer, ou que não quer fazer, ou que não tem capacidade de fazer. E eles são muito parecidos fisicamente com seres humanos, só que não são seres humanos, eles não têm memória, eles têm um prazo curto de vida de 4 anos. E para a sua identificação, é necessário que se faça um teste, que é o teste de Wolfkamp, que basicamente faz alguns questionamentos com o replicante, desde, sei lá, algumas reações naturais, ou perguntas bobas, e até perguntas sobre estímulos sexuais, e que é analisado todas as reações desse replicante, ou todas as reações desse ser que está sendo interrogado pelaquela máquina, ou pelo teste. E principalmente pelo olho. O olho é um ícone muito importante de Blade Runner, porque muitas coisas são representadas através do olhar. E eu não vou explicar muito por causa do olhar, porque você tem que ver o filme para entender. E uma vez que todas as informações foram apresentadas para você no filme, você é apresentado ao Deckard, que é o personagem de Harrison Ford, que se trata de um ex-policial que estava aposentado, e a sua função principal enquanto policial era aposentar os replicantes. Basicamente era exterminar os replicantes, mas ele já havia se aposentado disso, porém é chamado para uma última missão, que basicamente seria aposentar 4 replicantes que teriam se voltado contra a Tyrell Corporation, que é responsável pela criação desses replicantes. E esses 4 replicantes são um tipo de modelo, o Nexus 6. E a gente é apresentado esses modelos e cada um tem características próprias, peculiaridades próprias para seu determinado uso, determinada função. E são eles: o Leon, que é uma espécie de peão de obra nuclear lá. A gente também tem a Zora, que é uma espécie de assassina profissional com feitiçaria pélvica, se você não entendeu bem. Temos a Pris, que é um modelo de prazer, que é voltado para os prazeres da carne. E por final temos Roy Batty, que é uma espécie de replicante Rambo, que ele é voltado para táticas militares e para combate corpo a corpo. O seu físico é, vamos colocar assim, privilegiado em relação às outras pessoas. Ele tem uma bela de uma força, ele é bom no combate corpo a corpo principalmente. Porém, além desses modelos apresentados, temos também a Rachel. A Rachel, que é uma espécie de replicante com memórias implantadas nela, onde ela não consegue se questionar se ela é um replicante ou se ela é um ser humano. Porque como se não bastasse ela
ter todos os atributos de um humano, foi injetadas memórias nela e que confundem ela sobre o que ela realmente é. E por decorrência de sua existência, Deckard vai conhecê-la para fazer o teste de Void Kampf e ver se o seu equipamento está realmente funcionando. Só que a partir daí ele entra em outros questionamentos que eu não vou explorar aqui porque você tem que assistir o filme e entender. Eu só apresentei o panorama. Blade Runner tem toda uma espécie de espectro filosófico atrás dele, entendeu? Não é só uma coisa, uma ficção científica cheia de ação, tal, com coisas bacanas e no ar. A partir daí, muitos anos passaram, Blade Runner passou de uma obra comparável ao Esquadrão Suicida a uma parada realmente genial, comparável a 2001 Odisseia no Espaço, e decidiram fazer um remake, um reboot, uma continuação, agora nessa onda de remakes, reboots, continuações e franquias gigantescas, que é muito questionado, mas aqui a gente teve um cuidado especial com Blade Runner. Se teve todo um cuidado a elaborar uma história, construir um motivo para ter uma continuação de Blade Runner e chegamos a Blade Runner 2049. No caso não tem a direção de Ridley Scott, mas ele está na produção executiva. E quem dirige esse filme é Denis Villeneuve, que foi brilhantemente no ano passado em A Chegada e traz aqui um belo casting de atores para esse filme. Lógico, trazendo novamente o Harrison Ford, mas agora acompanhado de Jared Leto, Ryan Gosling, Robin Wright, Ana de Armas, o Benedict Wong e o Dave Bautista, que quer provar que também é um grande ator por dentro e não só por fora. E a partir daí tivemos dois trailers que não explicam muita coisa, deixam muita coisa nebulosa. Isso é uma coisa muito interessante, ele se mostrou muito certeiro com Star Wars. Mas a partir do trailer, a gente pode concluir algumas coisas, como por exemplo, que o Kay é o Blade Runner em questão aqui, que o Deckard está desaparecido desde o primeiro filme, e que assim vai se passar alguns takes pelo menos em Las Vegas, e que a Joy, que é a personagem da Ana de Armas, é de certo modo alguém famosa. Se ela não é replicante, a gente não sabe agora. Que o Jared Leto é o cara que manja os replicantes, que a Robin Wright provavelmente é uma das chefes dos policiais, que o Bautista também é replicante. Temos essa data 6/10/21, que deve ser 10 de junho de 2021, que a gente não sabe qual data que é essa. Seria a data da morte da Rachel, e que através dessa fala do agente Kay para o Deckard, a gente pode sinalizar que ele queira descobrir se o Deckard é ou não é um replicante. E por fim, a gente descobre que as replicantes continuam aparecendo naquelas gatas suecas, tá ligado? Mas, como eu disse aqui, Blade Runner 2049 teve um cuidado especial em contar sua trajetória e trazer o filme de volta pra gente. Tanto que na San Diego Comic Con tivemos a divulgação de uma linha temporal dos acontecimentos dentro de Blade Runner até Blade Runner 2049. E para completar, recentemente tivemos o lançamento de curtas de Blade Runner com a trajetória deles de 2019 até 2049. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, como funciona a linha do tempo de Blade Runner até Blade Runner 2049 com os curtas. Primeiramente, somos apresentados essa arte maravilhosa para apresentar a linha temporal. Inclusive, se você quiser ver ela a olho nu, entre aspas, você pode acessar no link, tá na descrição aí. Mas vamos lá. Em 2018, após um motim de uma equipe de combate Nexus 6, em uma colônia de outro planeta, os replicantes são declarados ilegais na Terra, sob pena de morte. 2019, um protótipo replicante chamado Rachel e o detetive Deckard, um caçador de androide, fogem de Los Angeles juntos. Isso aqui a gente já sabe do primeiro filme. Então chegamos em 2020, após a morte do fundador Eldon Tyrell, a Tyrell Corporation desenvolve uma nova linha de replicantes Nexus 8 para o uso em colônias fora da Terra. Diferente dos modelos anteriores da Nexus, que são criados para viver apenas 4 anos, os replicantes da linha Nexus 8 têm seu tempo de vida predeterminado e têm implantes oculares que facilitam a identificação. Então chegamos ao curta, que foi lançado recentemente, que é o 2022, o Blackout. E a direção dele é de Shinichiro Watanabe, que fez o incrível Cowboy Bebop, outra coisa que você tem que assistir. Não tem alguma coisa a ver com Blade Runner, mas assiste Cowboy Bebop, porque Cowboy Bebop é brilhante, realmente brilhante. É um dos melhores animes que eu já vi. E é o único curta aqui feito de anime. Outra coisa que você vê nesse curta, que é feita referência à existência do Sepper Morton, em umas daquelas telas semelhantes, as que listavam os replicantes, que foram foragidos nos filmes. Supostamente, os replicantes do Nexus 8 se rebelaram contra a população. E então, o replicante Ig Cygnus, que também aparenta ser um modelo de combate tipo Roy Batch, a gente descobre que ele era usado em combate junto com outros modelos de replicantes, bem como se fossem serviçais. E também temos a replicante Trixie, que também é uma Nexus 8, e aparentemente é como a Priest, tá ligado? Só que no modelo oriental. Algo ainda mais real se jogar aquelas bonecas japonesas lá. E aquela... A gente também vai descobrir que a Trixie tem um crush humano, assim como o Deckard, mas esse cara viu virtudes nos replicantes e que ajudou eles a executarem um planejamento. E por fim, outra coincidência é que a Trixie também vê a pomba antes de morrer, assim como Roy Batch no filme, naquela parte no Tears in the Rain. Falando especificamente do curta aqui, que é o que tem mais exploração pra gente falar aqui em cima, foi uma coisa mais trabalhada, ele é extremamente executado e mantém bem a identidade original do filme, tanto na estética visual quanto na sua trilha sonora. E até a movimentação dos
replicantes, quanto a iconografia dos olhos aqui presentes. É uma coisa muito bem feita, muito Blade Runner, entendeu? Você olha e fala, nossa cara, isso é muito Blade Runner. E no final, a gente tem o Wig andando pelas chamas decorrentes do blackout e tudo mais, que foi um caos. E tá segurando na mão o olho que continha identificação. Foi citado aqui que aconteceu em 2020, simbolizando que agora ele seria um replicante livre, entre aspas, e teria o seu mundo, já que em uma de suas conclusões, durante o curta, ele fala que os replicantes não têm céu e o inferno, eles só têm a Terra. E sintetizando tudo isso que eu disse, tem em 2022 o blackout na linha temporal, que diz que um pulso eletromagnético de origem desconhecida explode em algum lugar da costa oeste dos Estados Unidos. As cidades ficam sem energia por semanas, dados eletrônicos são danificados ou corrompidos na maior parte dos Estados Unidos, o mercado financeiro quebra em todo mundo, o suprimento de alimentos é escasso. Teorias se espalham sobre a causa do blackout e a teoria mais popular culpa os replicantes. Tipo, aqui já dá uma sintetizada de como foi, como seria, até colocando no nosso mundo, tivesse um blackout geral, assim, se o mundo acabasse, entre aspas, por um dia, uma semana, sei lá. Então chegamos a 2023, onde a proibição dos replicantes é aplicada, e autoridades do governo criam uma lei que proíbe por um tempo determinado a produção dos replicantes, e os modelos Nexus 6 são desativados por conta do seu tempo de vida de 4 anos. Os modelos Nexus 8 ainda existem e serão aposentados. Aqueles que conseguem se escondem, obviamente. Então chegamos a 2025, e o cientista idealista Neander Wallace, que é o Jared Leto, responsável por avanços pioneiros no campo de alimentos geneticamente modificados e compartilha as patentes e suas descobertas de graça, o que marca o final da crise global. Tipo, de 2020 a 2025 tivemos uma crise que assolou o mundo inteiro e deixou o mundo ainda mais miserável. E a sua empresa, a Wallace Corporation, NC, se expande pelo mundo em colônias fora da Terra. Aí chegamos em 2028, com o Neander Wallace comprando a Tyrell Corporation após a falência da empresa, já que não produzia mais replicantes, entendeu? Entramos na década de 30. Neander Wallace melhora os métodos de engenharia genética e implantação de memórias da Tyrell para fazer replicantes obedientes e controláveis. E chegamos ao curta 2036, The Nexus Dawn, que tem direção do Luke Scott, que é filho do Ridley Scott, que está na produção executiva do filme, dirigiu o primeiro Blade Runner. O diálogo do Wong com Wallace traz um questionamento sobre todos os ocorridos até o momento, bem naquele estilo de questionamento filosófico do Blade Runner mesmo, mas não tem muito especial, e ao final, o Wallace demonstra como um dos modelos de replicantes que acompanha pode ser controlado nessa nova geração que supostamente não fariam nenhum mal aos seres humanos. E aí voltamos a 2036 com a conclusão desse curta, que a proibição foi revogada, e o Wallace introduz uma nova linha de replicantes perfeitos, entre aspas, o Nexus 9. E aí chegamos ao começo dos anos 2040, e o Departamento de Polícia de Los Angeles aplica recursos adicionais em sua unidade Blade Runner, que tem tarefa de localizar replicantes ilegais e aposentá-los. Então chegamos ao curta 2048, Nowhere to Run, também dirigido pelo Luke Scott. E ele mostra o Saper Morton entregando um exemplar de O Poder e a Glória para uma garota chamada Isla, em meio ao caos daquele mundo pós-apocalíptico do Blade Runner e tal, onde várias pessoas, entre aspas, estão se alimentando de uma espécie de substância que deve ser aspirada de modo parecido a um gás, oxigênio e tal, assim, igual a galera vai na Bolívia ela jogar e fica respirando com as paradas, entendeu? Em relação ao livro O Poder e a Glória, que ele entregou pra garota, retrata uma perseguição religiosa no interior do México, onde a cabeça de um missionário, o padre, o pastor, não dá pra entender muito bem, é colocada a prêmio. E por mais que ele tente fugir e se afastar dos perigos, ele sempre acaba tendo que voltar, porque ele vê necessidade dos mais oprimidos daquela região. Pode ser um prelúdio para o significado do personagem do Morrison nesse filme, cara. Porque logo em seguida, ele vai em uma espécie de casa de câmbio com alguns vermes para vender. A gente vai entender mais à frente o que é. E assim que ele sai do local, ele vê a garota que ele deu o livro e sua mãe sendo abusados por um grupo, entendeu? Nesse momento, ele vê a necessidade de agir para salvar essas pessoas, mas acaba deixando um rastro de seus dados durante o ocorrido, que é encontrado por um investigador. E aí chegamos na linha temporal em 2048. Neste ano, o Saper Morton cria uma espécie de mini agricultura de larvas, que foi aquelas larvas que eu falei anteriormente, e que se torna a única proteína básica restante no mundo decadente de Blade Runner. Se aventurando no mercado de Bibs Bar para vender seus produtos, seja lá o que significa Bibs Bar, o replicante Nexus 8 evita o confronto e não chama atenção para si mesmo. Então tudo muda. E chegamos a 2049 finalmente, quando nós retornamos para Los Angeles, 30 anos depois dos eventos do filme original. Mudanças climáticas fizeram o nível do mar aumentar radicalmente. Um imenso paredão foi construído para proteger a bacia de Los Angeles, que está mais inabitável do que antes e cheia de pobreza e doenças. Humanos que não estão bem o bastante para partir para as colônias fora da Terra são deixados para trás. E não há comida fresca e os
habitantes sobrevivem comendo os produtos alimentícios geneticamente modificados de Wallace vendido em máquinas de mercado na rua. A parada foi tensa, mano. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva no analisador, manda pros seus amigos no Facebook, no WhatsApp, no chat do Facebook, sei lá, no Twitter. Compartilha com a galera. Comenta aqui embaixo também o que você gostou, o que não gostou, alguma sugestão de vídeo, alguma canelada que eu dei durante o vídeo aqui. Curta também a Legião dos Vilões, que ajuda a gente com divulgação e produção de conteúdo e tudo mais. E é isso aí, até o próximo analisador e até Blade Runner 2049.